Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que prometeu e está cumprindo. Vai buscar os destaques do futebol brasileiro, os jogadores que chamaram atenção na temporada 2025. O Flamengo está mirando, vai tentar. Foi assim com o Vitão, conseguiu a contratação, jogador destaque do Internacional, estava muito próximo de assinar com o Cruzeiro. O Flamengo foi lá e deu um chapéu no Cruzeiro e levou o Vitão. Tentou o Caio Jorge, jogador destaque do Cruzeiro, inclusive artilheiro do Campeonato Brasileiro 2025. Não conseguiu a contratação, mas tentou, e tentou firme, de maneira agressiva. É porque o Cruzeiro, hoje, uma SAF, não precisa de dinheiro, porque se tivesse precisando de dinheiro, certamente teria vendido. E agora o Flamengo está em cima de um outro jogador de destaque do futebol brasileiro, que é Marcos Antônio, destaque do São Paulo. O Flamengo fez proposta oficial, negociação em andamento, mas envolve um outro jogador que está na mira do São Paulo, o Alan, ou seja, são 4 partes: Flamengo, São Paulo, volante Alan, que recebeu telefonema do Dorival Júnior, técnico do Corinthians, mas quer ir para o São Paulo, e o Marcos Antônio, jogador que o Flamengo tem a informação que toparia deixar o São Paulo para se transferir para o Flamengo. E a gente vai trazer todos os detalhes dessa situação, todos os bastidores. Já vou dar um spoilerzinho, nada vai ser resolvido antes do dia 14. Hoje é dia 7, como assim, Vene? Uma semana de espera? Calma, eu vou explicar para vocês tudinho no vídeo de agora. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim isso. Obrigado a todos. Vamos para mais um vídeo com muitas informações de Flamengo. Vamos lá, galera. Antes de mais nada, trazer aqui uma apuração que hoje, por acaso, eu acabei descobrindo, que foi uma apuração junto à diretoria do esporte. Eu publiquei o seguinte: em nenhum momento o Leão reduziu a pedida para vender o volante Zé Lucas, promessa da base do clube, jogador de 17 anos, joga muita bola. Pelo contrário, o Porto ofereceu há alguns dias 8 milhões de euros e o Sport recusou pedindo 15 milhões de euros. No fim de 2025, ou seja, alguns dias atrás, ainda na última gestão do Sport, porque teve troca de presidente lá, o Leão recusou 5 milhões de euros do Flamengo para vender o garoto volante de 17 anos. E preste atenção nesse jogador, Zé Lucas, joga muita bola. Gostei do movimento do Flamengo em tentar a contratação desse jogador. Não sei se vale 15 milhões de euros, mas é o que o Sport bate a mesa e pede. Vamos ver, a gente vai acompanhando, porque eu acho que o Flamengo não desistiu desse jogador, não. Por falar em jogador, tem jogador chegando ao Flamengo, que é o Vitão, e o Flamengo confirmou nas redes sociais, nos grupos aqui de WhatsApp, que nessa sexta-feira, dia 9 de janeiro, lá no Ninho do Urubu, o diretor de futebol José Boto fará a apresentação oficial do zagueiro Vitão, seguida de coletiva de imprensa com o jogador. Então, o Vitão, como nós trouxemos aí no último vídeo, chega aqui ao Rio de Janeiro de maneira definitiva amanhã, dia 8 de janeiro, quinta-feira, e no dia 9 será apresentado por José Boto. Inclusive, o José Boto chegará nesse dia mesmo, pela manhã, e ele vai direto ao Ninho do Urubu e na parte da tarde vai fazer a apresentação oficial do Vitão. Por falar em Vitão, cara, tá engraçado isso, porque vocês sabem que o Flamengo tentou o Vitão em outras oportunidades. Na ocasião, a gente noticiou que o jogador tinha topado vestir a camisa do Flamengo, mas não teve acordo entre Flamengo e Internacional.
E aí, quando o Internacional divulgou, no dia 22 de janeiro de 2025, que o jogador usaria a camisa 4 e não mais a 44 lá no Internacional, e eu vi muita gente me marcando, muito torcedor do Colorado me marcando. Vene, vem ver isso aqui, olha o jogador, ele vai continuar no Internacional, ele nunca vai jogar no Flamengo. Aí eu fui e botei um olhinho assim, oiê, tipo, comentando e debochando desses torcedores, porque, gente, na boa mesmo, o jogador tinha topado vestir a camisa do Flamengo, mas não teve acordo entre Flamengo e Internacional. Agora, ele preferiu vir para o Flamengo, brigar pela titularidade, sendo que no Internacional ele seria titular absoluto. Parabéns à postura do Vitão, e a esses torcedores do Colorado eu apenas lamento, porque nos bastidores da bola muita coisa acontece, vocês pouco ficam sabendo, tá? Agora, por falar em bastidores, vamos trazer todos os bastidores envolvendo Flamengo, São Paulo, volante Alan e Marcos Antônio. O que aconteceu? Vocês sabem, inclusive a gente trouxe em primeira mão aqui, que o São Paulo quer contratar o Alan por empréstimo. E estava aquele lenga-lenga, porque o Flamengo não tinha dito nada, o São Paulo só esperava uma resposta do Flamengo para saber se poderia fazer uma proposta. O Flamengo falou, beleza, faz a proposta aí. E chegou a proposta nessa quarta-feira lá para o Flamengo, de empréstimo, e o São Paulo toparia botar ali a obrigação de compra através de meta, e aí de maneira escalonada, digamos assim. Por exemplo, jogando 100 jogos, a gente compra 30% dos direitos econômicos e assim por diante. Beleza, o Flamengo falou, não, a gente topa fazer, tranquilo. Só que a gente quer o Marcos Antônio, jogador de vocês aí, que se destacou, e a gente tem informação que o Marcos Antônio toparia jogar com a camisa do Flamengo. E por que o Marcos Antônio toparia? Porque o José Boto, atual diretor do Flamengo, tem uma relação muito próxima com o Marcos Antônio. Porque o José Boto, nos tempos de Shakhtar, inclusive é a mesma situação do Vitão, na época que ele era chefe de scout do Shakhtar, foi ele que, entre aspas, achou o Marcos Antônio e acabou levando o Marcos Antônio para o Shakhtar. Ele jogou pelo Shakhtar entre as temporadas de 2018 e 2022. Depois ele foi para a Lazio. E aí o José Boto tem a informação, inclusive já conversou com os empresários do Marcos Antônio, teria negócio. Marcos Antônio toparia. Para ele não seria nenhum problema. E aí o Flamengo avisou o São Paulo. José Boto avisou ao Rui Costa, diretor do São Paulo. É isso. Vocês querem uma aula, mas beleza, vamos fazer um troca-troca, um bem bolado aí, porque nós queremos o Marcos Antônio em definitivo. A questão é, lá no São Paulo, está uma crise danada na política do clube, porque no dia 14 será votado o impeachment do atual presidente do São Paulo, o Casares. E até lá, a diretoria não quer fazer nenhum movimento que possa prejudicar de uma maneira extremamente negativa nessa situação do impeachment, porque o Marcos Antônio é jogador, assim, muito destaque do São Paulo, a torcida ia cair em cima da diretoria se o Marcos Antônio fosse vendido. Ou seja, se o Marcos Antônio é vendido ou negociado para o Flamengo antes dessa votação do impeachment, na cabeça deles, a chance do impeachment acontecer vai ser ainda maior, porque a repercussão seria extremamente negativa. E aí o São Paulo respondeu, olha, até o dia 14 a gente não vai definir nada. Isso foi dito para os empresários do Marcos Antônio, isso foi dito para os empresários do Alan. Por quê? O Alan também não será emprestado ao São Paulo até o dia 14, porque o Flamengo não tem pressa nenhuma, pelo contrário.
O Flamengo fala, beleza, vocês precisam mais do Alan nesse momento, que propriamente a gente precisa negociar o Alan. O Alan pode ficar aqui. Então, até o dia 14, o Alan não será emprestado ao São Paulo. O Marcos Antônio não vai decidir, o São Paulo não vai decidir se negocia o Marcos Antônio com o Flamengo e vai ficar nesse compasso de espera pelo menos até o dia 14. Detalhe, o Alan recebeu o telefonema do Dorival Júnior, técnico do Corinthians atualmente. Por quê? O Dorival Júnior perdeu jogadores para essa posição, inclusive o Maicon, destaque no time do Dorival. Ele não vai ficar no Corinthians em 2026, ele está indo para o Atlético Mineiro. Então o Dorival Júnior está em busca de jogadores para a posição e viu no Alan uma oportunidade de, quem sabe, conseguir um empréstimo junto ao Flamengo. Mas o Alan respondeu, não, eu já estou conversando com o São Paulo. Enfim, os empresários do Alan já estão conversando com o São Paulo. Então, a situação hoje é essa. Até o dia 14 não resolve nada, mas o Flamengo vai causar um certo tumulto nos bastidores do São Paulo. Por quê? Já mexeu com a cabeça do Marcos Antônio. Mas, Vene, o Marcos Antônio não é da Lazio? Não mais. Porque ele foi emprestado ao São Paulo com metas de obrigação de compra se essas metas fossem batidas. E nós já explicamos aqui, essas metas foram batidas em minutagem de jogo. O São Paulo foi obrigado a comprar o Marcos Antônio junto à Lazio por 4,5 milhões de euros por 80% do jogador. Então, é exatamente isso. O Flamengo quer o Marcos Antônio em definitivo e sabe que o jogador toparia. O São Paulo quer o Alan e sabe que o Alan toparia, mas até o dia 14 nada será definido. Porém, a confusão já foi causada nos bastidores, porque a torcida do São Paulo está revoltada com essa possibilidade de liberação do Marcos Antônio, tá? Imagina se isso acontecesse antes do dia 14. Vamos ficar acompanhando as cenas dos próximos capítulos e vamos trazer aqui para vocês todos os bastidores dessa situação aqui no canal Vene Casagrande. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!